Olá, minha amiga da costura, tudo bem com você? Seja bem-vinda a essa aula. Nós vamos dar continuidade à confecção do nosso conjunto Nicole. Você está na aula de número 2. Na aula passada nós fizemos o corte do tecido, hoje nós vamos fazer a confecção da calcinha e na próxima aula a confecção do top. Então, se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar o link da aula aqui. Essa aula pertence ao nosso clubinho de moda íntima infantil. A modelagem vai estar disponível lá dentro. Logo abaixo da primeira videoaula tem o PDF para você fazer o download e a impressão da modelagem. Vou deixar o link do clubinho aqui abaixo também para que você possa participar. Tem vários projetos lá dentro, tá bom? E nós estamos aí na confecção desse conjuntinho. Eu tenho aqui o meu conjuntinho já cortado, vou separar aqui a parte do top e a gente vai trabalhar então hoje apenas com a parte aqui da calcinha. Eu vou pegar aqui na modelagem a tabela da medida dos elásticos para poder fazer o corte aqui do elástico dessa peça. Então, eu vou utilizar aqui para a parte da cava esse elástico aqui mais fino, que tem 1 centímetro de largura. E na parte do cos, esse elástico aqui que tem 1,5 de largura, tá? O que eu estou fazendo aqui é o tamanho 10. Então, para fazer o tamanho 10, olhando na tabela e utilizando a régua, eu vou cortar 2 pedacinhos aqui de 32 centímetros para fazer a perna. Então, vou medir aqui 30... 31, 32 e corto no 32, já corto 2, tá? Vou deixar aqui. Esse daqui, pra fazer o cos da minha calcinha no tamanho 10 mede 55. Deixa eu pegar aqui a ponta e vamos medir. Não é 55, meninas, tô olhando aqui na tabela certinho, o tamanho 10, a cintura, o elástico da cintura 51, tá? Então, 30, 40, 51 e corto. Vou começar fechando o elástico, então, vou pegar o elástico, vou dobrar ele, vou sobrepor meio centímetro e passar uma costura reta aqui bem reforçada para fechar. Eu já vou fechar os dois, tá? Essa calcinha eu vou fazer de uma forma bem simples para você, minha aluna que tem máquina de costura doméstica, ver que é possível fazer uma calcinha bem bonitinha, um conjunto bem bonitinho, mesmo costurando na doméstica, tá? Mas quem já tem aí máquina industrial pode usar também. Vou fechar aqui o elástico e depois eu mostro aqui na máquina a regulagem dos pontos, tá? A agulha que você vai utilizar, coloca aí na sua máquina uma agulha bem fininha, tá bom? Pode ser tamanho 9, tamanho 10. Utiliza agulha própria para costurar malha, então é aquela agulha do cabinho amarelo, que algumas pessoas também chamam de agulha ponto bola, tá? Então é essa que tem que usar. Na parte de cima da máquina, eu coloquei linha de costura comum. Na parte de baixo, você pode encher a sua bobina, a sua carretilha, com linha de costura comum ou com fio de overlock também, é bem legal. Meninas, eu fechei aqui os meus elásticos e eu vou fazer assim, ó, eu vou costurar a peça e no fim da aula eu mostro a minha máquina e a regulagem do ponto, porque aí eu não preciso ficar mudando muito a câmera de lugar, que fica difícil, tá bom? De muda para um lado, para o outro. Então, fechei os elásticos, vamos pegar aqui a nossa peça. Eu tenho aqui a parte da frente da minha calcinha. Meninas, olha aqui a parte do fundo da calcinha. Tem um lugar aqui que ele é mais estreito e um lugar que ele é mais largo. A parte que é mais larga, a gente costura nas costas. E a parte que é mais estreita, a gente costura na parte da frente. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar um e vou colocar aqui, ó. Aqui tá minha calcinha, eu vou pegar... esse daqui é o tecido principal, tá? Vou colocar direito com direito. Vou pegar esse outro aqui, que vai ser o forro, que pode ser que você tenha cortado numa cor lisa, e vou colocar embaixo.
com o direito dele encostado no avesso da frente da calcinha. A gente tem uma aulinha especial só fazendo esse fundinho, tá? Então, coloquei aqui esse sanduíche, vou costurar aqui. Costurei, tá? Costurei no pontinho reto. Vou abrir uma parte, pego as costas, vou colocar aqui as costas aqui em cima, direito com direito. Vou enrolar todinha a minha calcinha até aparecer aqui a parte do forrinho, junto aqui também, e agora eu vou fechar aqui. Costurei, agora eu vou desvirar a minha peça. E nós temos uma costura embutida aqui na parte do fundo da minha calcinha. Agora eu vou passar uma costura aqui na beiradinha para unir esses dois tecidos, o que vai facilitar na hora de costurar o elástico. Passo uma costura bem na beiradinha. Meninas, até agora eu costurei no pontinho reto, tá? Então, já fechei aqui também. Agora eu vou fechar as laterais da minha calcinha. Se você tem overlock, faça essas costuras na overlock, tá? Vou fazer o seguinte aqui. Vou passar uma costurinha reta e vou passar um zigue-zague. Quando você estiver passando a costura reta, você pode dar uma leve esticadinha no seu tecido, que já vai ajudar a que não arrebentar. Na hora de usar a peça, não arrebentar essa costura reta, tá? Então, você pode esticar o seu tecido um pouquinho e passar a costura reta. Faz retrocesso no começo e no fim da sua costura. Fechei um lado, vou fechar o outro aqui. Por enquanto, eu tô passando o pontinho reto. Seguro aqui a ponta do tecido, dou uma leve esticadinha. Não pode esticar muito também, porque senão a malha vai enrolar, vai ficar difícil de costurar. Só puxa um pouquinho. Costurei reto, faço um retrocesso de novo. Passei a costura reta. Agora, eu vou colocar a minha máquina no zigue-zague. Então, um zigue-zague, uma largura de 2,5. A tensão da minha linha, ela vai ficar no 3 o tempo todo. Já já vou mostrar a máquina. E agora, então, ó, primeiro eu fechei no reto, né? Agora eu vou vir bem na beiradinha e vou passar o zigue-zague. Pronto, passei o zigue-zague. Vamos olhar de pertinho como que ficou? Então, eu tenho aqui a costura reta e depois o zigue-zague na beiradinha. Meninas, ó, eu fiz desse jeitinho aqui para mostrar para vocês que você que tem máquina de costura doméstica e é iniciante, pode fazer as suas calcinhas assim e começar a comercializar, começar a vender já. Depois você já vai juntando um dinheirinho para você comprar a sua overlock. Porque depois que você tiver a overlock, você vai conseguir fazer um acabamento mais bonito ainda, ficar mais profissional as suas peças e vender mais, tá? Então pode começar desse jeito, mas assim que possível invista na overlock, que vai deixar suas peças mais bonitas. Fechei toda a minha calcinha, agora a gente vai então costurar o elástico. Eu gosto de costurar com ela virada no direito assim, e eu coloco o elástico aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar ela aqui, a cava certinho. Então, eu tenho aqui a costura e aqui eu vou marcar onde é o meio do fundinho, onde que vai dar a dobra, tá?
Então, deixa assim bem retinho. Aqui fica marcado pela costura lateral e aqui a gente faz um pique para marcar o meio do meu fundinho. Vou pegar o meu elástico e também vou fazer uma marcação, tá? Então, eu dobro o elástico ao meio, aqui tá a costura que eu fechei ele. E aqui eu marco, só que você não pode cortar com a tesoura, tá? Porque o elástico ele desfia, arrebenta, ainda mais que ele é fininho. O certo seria marcar com uma canetinha, tá? Meninas, às vezes eu não tô com nenhuma canetinha aqui perto de mim, então vou colocar um alfinetinho aqui pra marcar. Essa emendinha aqui, eu gosto de colocar ela alinhada com o fundinho da minha calcinha, tá? Aquela marcação do meio aqui. Vou colocar um alfinete aqui. E onde é a dobra, eu coloco alinhada com a costura que eu fiz pra fechar a lateral da minha calcinha. E agora eu vou passar uma costura aqui pra prender o elástico na calcinha, tá? Deixa eu só ajeitar que ele ficou torcido. Pronto, ajeitei. Então, eu vou passar a primeira costura que vai prender o elástico na cava da calcinha. Se você tá costurando na doméstica aqui, então agora você vai, né, já deixar ali o seu pontinho no zigue-zague e vai prender aqui, passando o zigue-zague. Eu vou prender aqui, vou também fazer as mesmas marcações, né, que eu marquei o fundinho, marquei o meio do meu elástico, coloco ele aqui, vou prender com o zigue-zague e também já vou fazer a mesma coisa aqui no cos, tá? Então, uma marcação é a própria emenda do elástico, a outra é a dobra, que a gente faz uma marquinha, aí você vai alinhar com as laterais da calcinha, né? Vai colocar o elástico aqui dentro, ó, e também vai passar um zigue-zague prendendo aqui, ó, na beiradinha, tá bom? Então, você vai costurar aqui na beiradinha. Vou passar o primeiro zigue-zague, depois a gente vira ela e rebate. Então, essa é a primeira costura para prender o elástico. Essa costura pode ser feita na overlock, tá? Então, agora, a gente vai costurar o elástico aqui. O ponto tá no zigue-zague, você não precisa ficar esticando o seu tecido, você vai esticar só o elástico. Então, ó, vou começar a costura. Aí, a gente coloca aqui, abaixa o pezinho da máquina. Dá os 2, 3 primeiros pontinhos, deixa a agulha da máquina abaixada. Aí, eu vou segurar aqui. Vou esticar só o meu elástico, eu não preciso ficar esticando o tecido, estica só o elástico, tá? Aí você segura aqui na frente e segura a sua peça lá atrás também, tá bom? Tem máquina que costura fácil e você vai costurar aqui. Tem máquina que vai ficar enroscando, se for uma máquina doméstica mais fraquinha, ela vai ficar enroscando e você precisa ajudar aqui atrás um pouco, tá bom? Isso se for uma máquina assim mais fraquinha de costura, senão ela vai costurar tranquilo, você vai só esticando o elástico e vai guiando a máquina. E se você estiver costurando na industrial, você nem vai ter esse problema, que ela vai com bastante força e costura de uma vez. Mas é assim, ó, a agulha tá abaixada, sempre que você for esticar o elástico, né, for ajeitar a sua peça, sempre deixa a agulha abaixada para não escapar do lugar. Aqui, nesse elástico mais fininho, a gente pode costurar bem no meio dele. Ó, parei, abaixo, né? Aí eu vou ajeitando, sempre com a agulha abaixada. E vou fazer isso até dar toda a volta aqui na minha peça.
Prontinho, meninas, fiz a parte aqui, né, de costurar a primeira fase do nosso elástico. Então, a gente passou a primeira costura. Agora, a gente vai virar e rebater esse elástico. Se você tem galoneira, você pode rebater esse elástico na galoneira. Se você não tem, você vai fazer no zigue-zague igual a gente vai fazer agora. Então, é pegar ele, virar pra dentro e rebater, costurando aqui a parte de dentro, tá? Se ficou alguma coisa assim, algum tecidinho pra refilar, você refila agora. Por exemplo, aqui, ó, na parte do fundo, né? Algum lugar que tenha ficado pra fora do elástico, você já refila antes de rebater. Então, você faz aquela limpa na peça. Cuidado para não cortar o elástico que você acabou de costurar, tá bom? É mais na parte das cavas que tem essa sobrinha. Principalmente aqui onde vai ser o fundinho, sabe? Que a gente costurou dois tecidos juntos. Aqui é onde costuma ter mais rebarbinhas. E se você costurou esse elástico na overlock, a própria overlock já fez essa limpeza de cortar essas sobras. Como a gente não costurou na overlock, a gente vem e faz com a tesoura. Prontinho? Então, agora a gente vai virar o elástico mais uma vez aqui pra dentro e rebater. Agora também é sem ficar esticando muito o tecido, tá bom? É só esticar o suficiente ali do elástico mesmo. Aqui, ó, a máquina, sempre você pega as duas linhas que tem aqui e puxa um pouquinho pra trás e deixa elas compridinhas. Porque às vezes a gente esquece de ajeitar a linha aqui na hora de começar a costurar e a linha fica escapando da agulha, tá? Então você sempre ajeita aqui a linha, já deixa certinho. Aí você vem, coloca sua peça embaixo, abaixa o calcador da máquina e costura. Prontinho, meninas, rebati todo o meu elástico, tanto na cava quanto no cós. Olha que vai ficando uma gracinha. Ah, vai ficando muito bonitinho, né? E não perde nada por você estar costurando na máquina doméstica. Na parte aqui das costas, eu marquei o meio das costas e já posicionei aqui a etiqueta, tá bom? Etiqueta, você pode mandar fazer etiqueta simples, né? Se você tiver no começo, só uma etiqueta de tamanho já tá ótimo. Depois, quando você puder fazer uma etiqueta personalizada, com sua logo, seu WhatsApp, seu CNPJ, melhor ainda. Mas tendo etiqueta de composição, etiqueta de tamanho, tá bom? E você pode fazer todas com a composição algodão, que aí você usa em todas as suas peças. Aqui a gente já rebateu. Deixa eu mostrar a costura de perto. Ó, aqui. Isso foca? Acho que tá focando sim, dá pra ver, né? A costura do lado de fora, a costura do lado de dentro. Então, a gente costurou bem na beiradinha, que é o cós. A cavinha da perna, vamos olhar de perto. A costura de fora, né? O meu zigue-zague. Por dentro, como que fica, a gente também costura na beiradinha. Na parte das costas, então, você marca o meio e coloca a sua etiqueta. A etiqueta também pode ser costurada aqui na lateral, tá? E na parte da frente, agora a gente vai marcar o meio e vai costurar o nosso lacinho.
tem que ter um lacinho, né, gente? Pra dar o charme, a delicadeza. Então, tá pronta a nossa calcinha do conjunto Nicole, costurado na máquina doméstica. Ai, que coisa gostosa! Tão bonitinho, né? A gente fica tão feliz com as coisas que a gente faz, né? Muito bom a gente se sentir útil, se sentir produtivo, né? É a sua fonte de renda, é a sua terapia ocupacional. Pode fazer aí para vender, para família, para presentear. Gracinha, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Faça a sua calcinha, publica lá nas redes sociais, me marca e eu ia mostrar a máquina, né? Então vamos dar uma olhada na máquina. Meninas, essa daqui é a máquina que eu utilizei para costurar o conjunto Nicole. É a máquina de costura mais antiga que eu tenho aqui no ateliê. Eu tenho ela, acho que faz mais de 15 anos, tá? Então dá para você fazer na máquina de costura doméstica. Você só precisa ter um pontinho zigue-zague para fazer a moda íntima, que já dá para você começar, tá? Então essa daqui é a máquina que eu utilizei. Aqui, ó, a tensão dela eu deixei no 3, tá? Regulagem de ponto. Aqui é o pontinho reto, que é o que eu mais uso. E uso também muito o zigue-zague, né? Quando eu coloco aqui, tô no zigue-zague. Quando eu coloco aqui, eu tô no reto. Mas sempre vai ter aqui na sua máquina, né? As letrinhas ou numerações e o tipo de pontinho correspondente, tá? A gente utiliza muito na moda íntima o zigue-zague, que é esse, e o zigue-zague 3 pontinhos que eu falo pra vocês, é esse daqui. Ele é zigue-zague, só que ele é dividido em pontinhos, e a gente utiliza bastante também, tá? São os pontos que a gente mais usa. Você vai começar utilizando reto e zigue-zague, já tá bom pra você começar. Se você tiver os 3 pontinhos, também é muito bom. Aqui, eu costumo sempre deixar no 3 ou 2,5, é o que eu mais uso. Então, essas daqui são as regulagens, mas vai variar de máquina para máquina, tá bom? Então, é só você olhar aqui e mexendo na sua máquina, tá? E vai fazendo a regulagem aí. Pega um retalhinho de tecido, vai mudando os pontos e vai costurando seu retalhinho, tá bom? A agulha ponto bola, que é aquela do cabinho amarelo, tá bom? Em cima, você pode utilizar pode utilizar linha comum de costura, tem de cone grande, tem cone pequeno. Embaixo pode colocar fio de overlock, mas se você não tem, vai começa preenchendo a sua carretilha com esse daqui também. E depois você compra os fios de overlock, as cores mais usadas, que é esse beijinho bem clarinho, que a gente usa bastante, rosinha claro, deixa eu ver, ó, as cores que a gente mais usa de linha, que você pode comprar para começar. Branco, esse beijinho bem clarinho, rosa bebê. Para você começar na moda íntima, já dá. Começa comprando linha, tá? Pode ser aqueles carretelzinho pequeno, se você for começar, quer gastar pouquinho, carretelzinho pequeno. Se você pode comprar cone, compra o cone, porque compensa pelo valor e a quantidade de linha que tem. E se você pode um pouquinho mais, compra o fio do overlock também, nas mesmas cores, tá? Então, você pode começar com pouco, minha amiga, que vai dar certo sim. E depois você vai adquirindo seus materiais, tá bom? Aí você vai investindo mais em mais cores de linha, mais máquinas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam aí o conjuntinho de vocês e aí escreve, tá? Quando vocês forem publicar lá nas redes sociais, escreve qual que é o projeto e escreve o meu nome para poder me marcar. Que aí eu recebo a notificação e vou lá ver a sua postagem, tá bom, minha amiga? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!